Estamos começando mais um Veteranos Futebol Clube, um programa que tem o objetivo, né, de trazer para vocês aqui informações, história da FUVESMA, também o trabalho que é desenvolvido aí com os campeonatos de veteranos. Hoje, a presença de novo do Everaldo com a gente, ele que tem nos dado uma ajuda importantíssima, né, nesse resgate aí dos veteranos, e o Horácio Vieira está aqui com a gente. Horácio, que também faz parte, é uma bandeira, né, desse nosso veterano. Satisfação recebê-los aqui mais uma vez. Satisfação toda minha, Tess, de voltar novamente agora no novo programa, né? Satisfeito com o futebol veterano aqui de Santa Maria, que já tem uma história longa e tem feito com que aquelas pessoas que vão passando aquela idade de veterano possa participar e se manter em forma, né, até de saúde. E essa era a nossa meta no início, porque em Santa Maria não existia campeonato de veterano, era um quadrangular lá no Internacional à noite, pago, e pronto, terminava ali em 30 dias. Aí a gente teve a ideia, né, de apoiar, né? Porque a ideia foi de outros, não foi minha, mas pelo menos eu apoiei desde o início e estou aí na luta até hoje. Se tu está desde o início, tu faz parte dessa história, Horácio. Pois é. Faz parte. Pode até a ideia ter sido surgir de alguém, mas não adianta tu ter ideia se não trocar o barco, né? E também, para minha satisfação, né? O meu sucessor aí, que eu sempre falei para ele que ele seria o meu sucessor, e ele dizia nunca. Só quero jogar futebol. Só queria jogar. Hoje ele está, graças a Deus, ele está nesse meio, que é muito bom, do esporte, né? E ficou veterano aí, jogando, e agora está dirigindo. Veterano, mas não muito, né? Everaldo? Daí, Everaldo. Legal recebê-lo aqui, né? Mais uma participação aqui no podcast dedicado, né, ao nosso futebol de veterano. Né? Hoje, com a satisfação de estar aqui com o pai. Infelizmente, a gente acabou atrasando um pouquinho, mas semana que vem a gente continua nessa ideia, né, Tessis, de construir para as redes, através do espaço que tu está abrindo para nós aqui, a história do futebol de veterano, para deixar, vamos dizer assim, salva, né? Para que outras pessoas tenham acesso, entendam como isso começou. Não é um processo de hoje, é um processo de 1987, ou seja, 38 anos, né? Anos. Que o esporte começou com um deles foi o seu Horácio, aí, o pai que sempre teve ligado ao esporte amador, desde a época de primeiro quadro, lá em São Gabriel ainda, depois nos mudamos para cá e ele continuou trabalhando no primeiro quadro. E como ele mesmo disse, vendo a necessidade do envelhecimento natural, né, que é algo da vida, a criação de um campeonato de veteranos, né? Eu ainda, quando ele criou, era muito jovem, então eu jogava primeiro quadro, futsal, enfim, e a gente não tem aquela ideia de que uma hora tu vai estar jogando, e daqui um pouco era 35, e 40, 45 e 50, e hoje estou na categoria 5-5, né, com o campeonato iniciado com 6 equipes, desde 1987, com um crescimento que, quando a gente reúne as segundas-feiras lá, a gente lembra desse pessoal que fez parte dessa história, como o pai, junto com outros ali no início, depois o Vitor Hugo da CAS, que tocou durante muito tempo, né? Vai estar conosco aqui no próximo programa, contando também as suas experiências. Depois teve o Ayrton, que teve um período também, acho que de 2 anos, depois acabou pegando a pandemia, né? E quando voltou, teve essa fase de readaptação e volta, e aí então até chegar no presidente Mauro, né? Que hoje aqui eu represento o presidente que está, né, em merecidas férias no Chile, e não pôde estar aqui, mas, né, então semana que vem, se ele já estiver na cidade, ele faz o programa com o Vitor Hugo, e se ele não tiver, eu faço novamente, e depois o presidente vem, e assim a gente começa, né, a resgatar um pouco da história do futebol de veterano com as pessoas que fizeram, né, uma forma de homenagem, né, e de colocar nas nossas redes sociais essas entrevistas com as pessoas a quem nós realmente hoje, quem participa do futebol de veterano, tem alguns que, né, já ouviram falar, mas não sabem quem é o Horácio, quem é o Vitor Hugo, né,
o presidente Mauro já mais presente atualmente, então as pessoas o conhecem. Mas essa história a gente tem que deixar ela gravada, porque é um legado, né? Hoje nós temos 2.300 envolvidos diretamente aos sábados, com 73 equipes na atividade, 8 categorias, e às vezes eu conversando com eles, poxa, nem eu tinha a noção de que ia ficar desse tamanho. Mas felizmente temos, e a ideia é fortalecer o campeonato, aproximar muito as pessoas da comunidade, como eu te disse nas outras entrevistas que a gente fez, mas tudo começou aí com o seu Horácio, entre outros, né? Então a gente trouxe ele para deixar isso aqui gravado na história do nosso futebol de veterano do esporte amador de Santa Maria. Horácio, me diz uma coisa, quando te falaram assim, precisamos fazer um campeonato de veterano, o que passou pela tua cabeça? Tu achou que era viável? Tu achou que era muito cedo? Pela tua experiência, que tu sempre teve experiência com futebol amador, no primeiro e segundo dos quadros, né? Já tinha uma tradição, tu trouxe de São Gabriel, como o próprio Everaldo falou. O que te passou? Qual foi a tua primeira ideia, o teu primeiro pensamento quando te falaram nisso? Quando eu cheguei em Santa Maria em 1977 para trabalhar, né, com a família, e fiquei 3 anos observando alguma coisa que faltava no futebol, porque a gente sempre, quando chega, quer ser certificado das dificuldades que existe para o desempenho, né? Então eu vim para cá, né, um pouquinho ligado a São Gabriel também, com o meu time lá, até tinha fim de semana. Também era Juventus, né? Juventus, a senhora que era primeiros quadros, né? Sim. Aí eu fiquei ligado um ano, 2, aí me desliguei e fiquei totalmente ligado aqui. Aí eu encontrei amigos, me convidaram muitas vezes, digo, olha, agora eu estou observando o que a gente pode fazer pelo futebol de amador, né? Bom, aí eu mudei de residência, fui morar ali perto do Internacional, no BNH, e eu encontrei alguns conterrâneos ali e eles me passaram o meu nome e deram assim uma identificação no futebol para o Jânio Costa. Aí um dia eu estou chegando do trabalho, o Jânio me chamou, gosta de futebol? Eu digo, muito. Eu tenho um time aí que eu faço parte, quero... O Lucão. Não, o 2 de novembro. O 2 de novembro. E eu quero fazer um veterano, quem sabe tu não conseguiria convidar um pessoal aí. Aí tinha bastante gente ali veterano, que moravam ali, outros já tinham coligação com o clube. E eu fui para ali, para dar uma mão, intensificar. A gente tem que sempre ter um começo. Né? Sim. Tivemos um começo. Disputamos 1 ou 2 campeonatos. Aí quando foi em 1987, o Jânio me convidou para fazer parte da comissão da organizadora do campeonato veterano, que não tinha em Santa Maria o oficial, mas esse seria porque o Sidney Noronha, que teve a ideia, passou para o Ari Vilmar, que gostaria de ver um campeonato de veterano ao sábado à tarde, né? Mas ele precisaria, por exemplo, de um apoio. E aí perguntava qual era o apoio que ele queria, já que ele era radialista, né? Tinha um programa foi meu colega na Santa Maria. Santa Maria. E ele disse assim, não, a minha ideia é o seguinte, que tem um campeonato de veterano que inicia com poucos clubes ali no Imembuí. E eu convidei na época o Ari foi eleito presidente do Imembuí, né? E em homenagem ao prefeito, não interessa partido, não interessa ao prefeito. A né? competição com o prefeito. Prefeito. Foram falar com o Dr. Farré, que era o prefeito na época, mas foi na hora, né? Eu apoio tudo que for possível. Não tem problema, pode contar comigo. E aí o Ari pegou a deixa do prefeito e ele era presidente do IMB, organizou com 6 equipes, né? Onde eu também participei
não como o Juventus, que é 87, 88, 89 e 90, foi as 6 equipes. Alguma que não disputava, não estava em condições de disputar aquele fim de ano, outra entrava, mas era poucos, né? Começamos ali com 6 equipes, com a idade de 30 anos. Começou com 30 anos. 30 anos. Um jogador de 28 e um jogador de 29, desde uma vez que ele fosse diretor da equipe. Aí muitos que não eram se candidataram a ser... Deixa eu te perguntar uma coisa, existe um meme aí que o primeiro gato foi o Ossinho, é verdade? Sim. Foi. O pessoal gosta com o Ossinho, que foi o primeiro gato veterano. O primeiro gato veterano foi o Ossinho, nosso amigo. Depois até jogou comigo, fomos campeão. Mas foi ele que... Não sei quem foi na equipe do Mustang, foi dali, que se enrolaram lá nessa situação com o Marqueiro. Mas ficou tudo numa boa decidido, tudo tranquilo, né? Hoje é uma brincadeira que o pessoal faz. E aí veio não crescendo, né, a competição, que em 91, né, a ideia, já que tinha 30 anos, aquele pessoal disputou 3 anos, né, que passaria uma categoria para 33 e fundava-se uma categoria de 40. Aí começou puxou de 30 para 33. Aí os 33, que eram muitas equipes, agora não estou bem lembrado, mas se eu não me engano foi 12 equipes. Já deu um razoável. De 40, 10. Opa! E aí, porque aquele pessoal envelheceu, né? Já vinha antes, então ficou bem. E começou também a sair dos primeiros quadros e ver uma competição, porque o pessoal ficava mais tempo no primeiro quadro, acho que não tinham de competir, né? Aí já viu que já tinha uma outra competição. E aí, sucessivamente, ela cresceu, né? Para 45, e aí veio, né? Pegou o corpo e veio. E em 94, o Ari venceu as função dele de presidente, sim, né? O tempo dele. Aí ele disse assim, olha, eu estou entregando o Imembui para o Cid, que é o novo presidente, e agora eu não vou mais coordenar campeonatos de veterano. Prefiro me afastar um pouquinho. Tá. Aí veio algumas ideias de terminar, outros racha, aquela história do futebol, né? Que só gente que viveu ali e vive sabe. Mas e naquela época, né? Hoje, por exemplo, tem a informática que te ajuda, tem a comunicação, tem as redes sociais. Como é que tu conseguia gerir, como é administrar, com dificuldade até de comunicação, muitas vezes, como é que funcionava? Tinha que fazer súmula na mão, tinha que organizar tudo. Assim. Não, aí eu, por exemplo, posso falar de 95 para cá, né? 94 parou, né? Até existia uma ideia de que o campeonato terminaria, né? Mas o Cid, ele assumiu a presidente do Imembui e a vontade dele era que continuasse. Aí ele nos convocou para uma reunião derradeira, né? Uma reunião para decidir lá no Farrezão e nós fomos lá. Aí ele disse, eu gostaria de comunicar a todos que a coordenação ali, Vilmar, Jânio Costa e Horácio Paulo Vieira, acabou. Não existe mais. O Ari não quer mais continuar. Então agora a bola corre pela nossa conta, quer dizer, é o presidente. E eu tenho vontade, como presidente do Imembui, de continuar a competição e conto com todos. Aí fizeram uma enquete, 2 ou 3 equipes não quis participar. O restante, que era um número bem expressivo, deram o sim para o Cid. Aí ele disse assim, agora, para isso, a gente tem que ter uma coordenação. Eu sou presidente do Imembui, então é comigo, mas eu tenho que ter coordenadores, eu não posso
sozinho eu não posso fazer, além da colaboração dos clubes. Aí ele me convidou para ser coordenador máximo, já que era o único que restava ali, né? E veio a ideia, ele deu a ideia que eu tinha carta branca para convidar quem eu achasse necessário. Para compor a tua equipe. Aí, ali no momento, tinha as pessoas que a gente conversava bastante, trocava ideia, convidei o Vicentini, né? Que naquela época ele tinha as equipes com o nome da loja dele, né? Real Tintas, né? Solar Tinta. Aonde dava tinta para ele pintava. Né? E aí eu também, lá nas reuniões, a gente sempre presta atenção nas pessoas que mais dão detalhes, ênfase a respeito. Que se destacam mais. Se destacam ali na competição, né? Aí convidei o Pelego, né? Que foi uma grata surpresa para nós. O que ele fez em 21 anos, se eu não estou enganado, foi algo maravilhoso, né? Porque o campeonato cresceu em categorias, né? Pegou corpo, como você diz, né? E hoje está aí essa imensa satisfação para a gente do esporte. Já teve gente que diz que é um dos maiores campeonatos do Brasil. Outros falam que nem fora do Brasil tem, né? Essas divisões são 7 categorias, né? Não, 8. 8 categorias agora, porque entrou a de 70, né? Então, o que a gente pensa nisso aí, né? Além de ter esse pegar corpo a competição, né? O número de atletas são mais de 2.000, tá certo? Né? Muitas pessoas que sábado de tarde pegam a sua chuteira e vão dar uma corrida, né? E estão salvos de muitos problemas de saúde. Sim, sim. Né? Então a gente fica satisfeito de ter participado disso, desse crescimento. E ainda temos aí na beira do campo dando uma ênfase para o nosso time, né, que é o Juventus. Eu já me aposentei do trabalho faz 25 anos. Agora eu queria me aposentar do futebol. Esse não te deixa. Aí no fim do ano a gente teve uns probleminha com a equipe. Aí eu disse assim, olha, eu não vou deixar, porque aí vão dizer que eu estou disparando o problema. Eu vou ficar. Eu fiquei, falei com meu diretor lá, o Paulinho, jogamos a Copa de Verão, a de Verão, né? E fomos o primeiro colocado. Eu digo, bom, agora é a hora. Eu gosto de sair quando está... Por cima. Por cima, né? Por baixo, não. Aí eles aceitaram. Eles aceitaram, não, é uma pena. Agora o clube, o time, né, deu uma baixada nas suas produções e fui convidado pelos atletas, não tem que voltar, não tem, senão não vai dar. Estamos dando uma mão. Juntamente com o rapaz que está lá, a gente vai se unir e eu vou expressar minhas experiências que eu tenho, que eu já vinha na Copa Verão, né, passando, e os atletas achavam muito interessante. Bom, quando eu aceito a opinião da gente, a gente não pode se negar. Então, mesmo aposentado, eu vou dar uma força para eles. Horácio, minha curiosidade, Horácio, naquela época que você estava coordenando a competição com a tua equipe de trabalho, como é que vocês tinham que ir para uma reunião e carregar o fichário embaixo do braço para ver problema de inscrições, súmulas? As inscrições eram comigo. Era uma folha, né, que se assinava, tinha que conferir datas. Eu me recordo disso aí. E o restante seria com o Pelego.
né? A questão monetária nós não participava. Por quê? Porque a prefeitura Passava para a arbitragem. Pagava direto por empenho para a arbitragem, nem sabia de quanto deu. Eles lá que, né, o tesoureiro da prefeitura, o prefeito, negociava com a arbitragem e eles aptavam quando completava, eu não me lembro bem agora o número, mas era o número de partidas, eles já recebiam em empenho. Isso facilitava muito para nós. Mas nem sempre foi assim, né? Mas só contribuindo um pouco, né, Tess? Outra época, né? Sim. Bem do início. Isso né? numa outra época. Por exemplo, a autonomia que um prefeito tinha naquela época. E era menos equipes também, o valor menor, tudo, né? Mas a autonomia que o prefeito tinha de até assumir um compromisso e cumprir era maior do que hoje. Hoje tu tem que... Hoje, para nós alçar a mão de uma verba que vem hoje normalmente de Brasília ou de Porto Alegre, vamos dizer assim, né? Assembleia Estadual, Assembleia a Câmara dos Deputados, né? Tu tem que... Ela vem com aquele destino, depois tu apresenta um projeto, depois desse projeto ser aprovado, tu comprova que houve a prestação de serviço, quantifica e alça a mão da verba. Então, o efeito burocrático disso é para hoje, para a nossa gestão, ele é bem mais complexo do que foi do prefeito assumir um compromisso, sim, ligar para a Secretaria de Finanças, fazer um empenho, receber a nota e pagar. Era muito mais, vamos dizer assim, menos burocrático, mais fácil, né? Então, a FUVESMA, no caso lá, a coordenação, ela necessariamente não tinha o envolvimento. Hoje não. Hoje tu tem que preencher o plano de trabalho, entregar na prefeitura, né? Depois da verba já está aqui, veja bem, ela já está destinada. Né? Mas ela não cai como uma emenda direto na conta da FUVESMA para fazer esse trâmite de receber a nota, efetuar o pagamento e prestar contas para o ente público. Né? Não, isto é outro processo. Então, por isso, os prefeitos sempre apoiavam pela facilidade que existia em tu lançar a mão do orçamento para aquele determinado fim, né, fazer o pagamento direto sem passar por dentro da FUVESMA, mas direto para as associações. Tinha uma verba de gabinete que eu utilizava. Exatamente. Eu sei porque eu fui presidente da Liga de Futebol Amador 5 anos, né, e do Salão 5 anos. E na época também eu tinha apoio da prefeitura e funcionava assim, tu ia conversar com o prefeito, ele tinha verba de gabinete, ele, olha, eu posso destinar tanto, está aqui, tu só fazia o meio de campo com a arbitragem, lá a arbitragem ia lá, como tu disseste, ela é bem mais... Hoje tem uma série... Hoje tem uma série de fiscalizações, de hoje é exigências, plano, né, de trabalho, a apresentação de documentos, o zeramento da conta, né? Então a tecnicidade do que o ente público hoje exige, porque essa é uma das partes que eu e o Mauro cuidamos mais diretamente, a ponto de eu ter que fazer um curso em Brasília pela FUVESMA até para poder saber qual a verba fica melhor de se solicitar, né, como essa do Ministério do Esporte, que aí sim, aí tu monta um projeto dentro do site do Ministério do Esporte. Uma vez aprovado e apto à captação, tu capta o recurso com o teu financiador, né? Normalmente uma empresa do setor privado que, ao invés de repassar imposto para o governo, faz essa troca, né? Ele entrega para a entidade via Ministério do Esporte, que vai executar aquele plano que entregou para o Ministério do Esporte. No final, tu presta conta da utilização da verba exatamente como está dentro do projeto do Ministério do Esporte, né? Então, é um caminho burocrático ou técnico de uma exigência bem maior do que quando o campeonato começou, que exige com que pessoas tenham conhecimento para acessar a verba, para captar o recurso e para depois fazer as prestações de contas necessárias, entregando para a sociedade, né, aquele dinheiro de renúncia fiscal que a gente chama, né? Horácio, e naquela época o pessoal nem tinha ideia, né, do porte que ia tomar, o tamanho que ia tomar essa comissão de veteranos e a importância dele, né? Porque na época era mais para ter
uma ponte para o pessoal continuar jogando, né? Era mais para isso. Isso aí. Hoje é uma indústria sem chaminé, né? Hoje gera muitos recursos para empresas, gera saúde, uma economia na saúde, né? E também o envolvimento social. Porque a gente acompanha, agora estou até um pouco afastado por decorrência de uma dificuldade que estou passando, mas a gente convivia na volta do campo, tu via muitas vezes naquela resenha pós-jogo, muitos problemas sociais serem resolvidos. Sim. Ali na troca de papo. O cara, de repente, o cara sem emprego, está desempregado, de repente o outro vai lá dar uma mão e ajuda no emprego, o outro lá o outro é autônomo, consegue alguma prestação de serviço na beira do campo. Então é um envolvimento tão grande que o pessoal que não convive nesse meio não tem nem a menor noção da importância disso aí, né? Aí eles acham, que eles vêm e querem jogar final de semana, bater uma bola lá. Agora, eles não sabem, na realidade, o que é uma indústria sem chaminé aquilo ali, né? Já que tu falou nisso aí, na pandemia, o que os donos de mercado se queixavam. Porque não tinha resenha, a carne, né, o carvão, tem 30 partidas aí. 33. Mas mais ou menos isso aí, né? 33 churrasquinhos. E da onde sai o churrasquinho? Bebida, né? Pão, o pessoal da Copa. Não tinha. Parou tudo. Parou o mercado, parou... e o deslocamento, gasolina. O que dá de consumo 33 churrascos? Farmácia. Né? Porque não tem um velhinho que não se enche de esparadrapo de gelol depois do jogo. Aquela velha história, né? Até que a terceira idade é a melhor que tem. Né? E eu tinha um amigo que ele era muito sincero, né? E ele dizia assim, bom... É muito bom a terceira idade para as farmácias, né, para os médicos, os hospitais, que os velhinhos se machucavam. Tinha que como você veja assim, há pouco o Everaldo citou um fato assim que pouco sabe, porque ele foi a Brasília fazer um curso para poder administrar a gerir. Então o pessoal pensa, isso aí é só chegar no fim de semana aí e bater a bolinha. Não tem ideia do tamanho que se formou, da responsabilidade de quem está gerindo, né, a FUVESMA. Exatamente. É muito grande. A responsabilidade social, a responsabilidade até com essas verbas. Às vezes a gente conversa, né, conversa com ele, vem conversar comigo. Esse pai não mudou nada. É os meus... E os problemas também. Mas a gente fala muito dos problemas operacionais, né? Hoje, agora, por exemplo, tivemos que fazer uma nota. Como é que era na época que eu acompanhei alguma coisa da época lá, né? Da criação. Então, tinha uma reunião que normalmente era lá no Grêmio de Subtenentes Sargentos. A reunião de segunda-feira, que é tradicional que se tem para recebimento de súmulas e a análise preambular disciplinar, né? Então, essa reunião o pai e o Pelego faziam, toda segunda-feira, e aberta a todos os participantes. Eu me lembro, e era uma bateção de boca, não conseguia se entender, ninguém se entendia. Isso. Então, hoje, com 73 equipes, por exemplo, hoje participando desta 42ª Copa, né? 73 equipes. Então, eu teria que reunir 73 equipes numa segunda-feira para as súmulas. Então, tu ia a madrugada dentro e resolver problema por problema. Exato. Então, o Pelego adotou uma outra postura de não fazer e só chamar quem tinha problema, né? Quando essa gestão chegou, do Mauro, houve a criação dos coordenadores de categoria, que virão aqui conversar sobre as suas categorias, porque é importante também. Que já são uma formação de diretor para uma sucessão, né? Então, eles estão aprendendo a como se comporta a associação enquanto ente, né? Enquanto sociedade privada, mas de interesse público, numa direção, né? Então, hoje a gente faz a reunião com os coordenadores. Tem análise de súmula, enfim, junta disciplinar reunida
de dentro da própria diretoria da FUVESMA, longe dos interesses. Então, julgar um caso de 35, não tem ninguém nem de 35, nem de 40, nem de 45. É de 50 em diante. E o contrário também é verdadeiro. Porque tu tem uma magnitude de 33 súmulas, 72 equipes por final de semana, né? 1.900 atletas envolvidos diretamente. Ou seja, tu imagina reunir essa quantidade de interesse daquilo que aconteceu lá no campo. Então, realmente é um exercício muito grande para manter a disciplina, a ponto de termos que fazer uma nota disciplinar explicativa, com informações de 2013, 2024, 2025. Né? Concordem ou não, essa diretoria é ferrenha no empenho ao cumprimento do regulamento. Coisa que isso começou lá desde a primeira competição. O regulamento ele é forte e ele tem que ser aplicado. Doa a quem doer. Senão não tem credibilidade. Senão tu perde a credibilidade. E eu vou dar um exemplo aqui de um dos que disputou a competição, sempre nos ajuda, né? Que é o deputado Paulo Pimenta, por exemplo. Né? Quando eu fui a Brasília, fiz uma visita, mostrei o projeto a ele, avisei que estava no Ministério do Esporte, o Mauro tinha aqui junto, não pôde, eu fui sozinho, quando fui fazer esse curso. Né? E depois ele veio nos dar um retorno aqui em Santa Maria sobre as ações governamentais, ele ainda era ministro. Né? E a pergunta que ele fez para o Mauro na reunião lá no escritório dele, domingo de manhã: como está a disciplina? E naquela competição, infelizmente, nós tínhamos o regulamento, né? Eliminou 2 equipes por agressão à arbitragem. Não foram agressões tão violentas assim, mas o simples gesto agressivo fez com que essas equipes fossem eliminadas, e o Mauro relatou isso para ele. E ele, para nós ali, na minha frente, falou assim: ó, é isso mesmo. A verba das minhas emendas que eu mando para o futebol e para o esporte não compactua com violência. Continuem assim. Então, isso prova que o ente público também não concorda com nenhum tipo de violência. E ele manda um recado para ti, que se tu não aplicar o regulamento, e obviamente isso vai acabar numa palavra que é ruim, vai descambar para o lado da violência, e a diretoria for conivente, nós vamos perder essa verba. E ele está correto, e a diretoria está amparada por isso para fazer o que tem que fazer. Porque uma verba pública que vem do contribuinte, se tu não tiver responsabilidade com ela, tanto para prestar conta quanto do serviço social que tu tem que entregar, que é esporte, lazer e saúde, e aí não lemos a palavra violência, e a palavra violência não combina com nenhum desses requisitos que estão presentes na competição, ela tem que ficar fora disso. Né? Então sempre foi um desafio, tanto lá na gestão do Horácio quanto na do Pelego, e é hoje, a manutenção da disciplina, que é o regulamento, e esse campeonato só é grande porque se faz cumprir. Perfeito. Horácio, hoje, o que tu diria para o pessoal que está aí? Foi bom? Foi uma boa ideia? Foi. Não, foi uma boa ideia, sim. Excelente. E eles aqui, que agora eu estou acompanhando mais de perto, pela atuação do Everaldo, né? E os outros anos a gente só tinha conhecimento na reunião, né? Quando eu me retirei da coordenação, que eu fundei a Associação de Veteranos, a FUVESMA, que é chamada, né? Eu tirei mais um ano de, bom, agora vou dar o lugar para alguém que queira trabalhar. Tem que ter alguns que vão trabalhar. O Pelego abraçou e ficou meio sozinho assim e tal, levou alguns juntos, não se adaptaram, porque isso, tu sabe, né, como ele estava falando ali, tem que, né, participar com as mesmas ideias, não pode um puxar para lá e outro puxa para cá. Interesse, né? Interesse tem que ser o mesmo. Quem está como diz o antigo, né, quem está na chuva é para se molhar, né? Só assim funciona. Enquanto não tivermos as mesmas ideias do regulamento,
né? Querer, o cumprimento das o regras. cumprimento, querer que dão a mão para o fulano, nunca deu Ficar certo. com pena do ciclano, né? Teve gente que se retirou, né? Até campeonato paralelo teve, por uma dessas, né? Lembra, né? Me lembro. Mas eu, Não vingou. eu tranquei o pé, Que tinha o outro campeonato. apoiado por muitos, tranquei o pé, como diz o gaúcho, né? E continuamos. Os paralelos pararam, né? Não poderia continuar mesmo porque não compatuava com as nossas ideias. Aí o pessoal foi lá, teve clubes que disseram, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que voltar para lá. Aí eles voltaram. E a competição Seguiu. pegou mais corpo. Aí, O importante, né, Everaldo e Horácio, que eu estou vendo agora, por exemplo, esse interesse, essa vontade da FUVESM de ser cristalina. Eu acho que vocês estão fazendo, vindo a público, falar, que é uma competição que para alguns assim, fica meio fechado, pessoal que não convive no dia a dia com a gestão, Isso. pessoal que só vai jogar. Isso. Aí tu vê muita bobagem nas redes sociais. Hoje, com a rede social, te libera a colocar muitas bobagens. Às vezes o cara toma uns tragos no sábado, sai bravo que o time dele perdeu, que deu algum problema, e aí bobagem para a rede social. Fato. Aí o pessoa que não convive no dia a dia só vê aquele lado ali. Exatamente. Então, acho que isso que vocês estão fazendo agora, eu até parabenizo. Não sei se a ideia foi tua, quem foi, mas acho que é por aí o caminho agora, é mostrar a pujança e o trabalho que é realizado, para ainda gerar mais credibilidade e mostrar para essas pessoas quem é quem. Entende? Porque às vezes quem escreve essas bobagens é quem puxa contra, às vezes. Que não ajuda, que às vezes até atrapalha. Então, acho que isso aí é importantíssimo, o trabalho que vocês estão começando a realizar. Eu acho que é por aí o caminho, vocês estão já num outro patamar, partindo para um outro patamar. E a gente, na medida que puder, a gente vai ser parceiro de vocês aí. E amanhã depois, quem sabe lá adiante, vocês também caminharam com as próprias pernas. Claro. Eu acho que é por aí o caminho. Então, Horácio, olha, parabéns pela semente que tu plantou. Está aí o teu filho do teu lado hoje administrando. Está colhendo, embora ela não seja, embora ela não seja perfeita, né? Deixou herança para ele. Tem que passar para alguém. Se é maldito, não é maldito, Matheus, é isso que a gente conversa muito com a nossa diretoria, né? Porque a diretoria eleita é uma. Então, eu não faço parte da diretoria eleita, né? Mas dentro do nosso estatuto, efetivamente, tem. A presidência pode criar, né, instituir e destituir cargos de acordo com a necessidade. Claro. Né? Então, quando eu fui me somar à diretoria, eu não participei das gestões nem da que o pai teve, embora tenha jogado um período ainda com ele dirigindo, e nem a do Pelego, porque realmente eu via o tamanho da entrega que era, né? Eu trabalho voluntário, então não tem remuneração, e o que isso toma de tempo, e se tu quiser fazer exatamente como tem que ser feito, que é como tu fala, tu tem que ser transparente, nós temos duas vertentes de transparência, né? É a disciplinar e a outra é a financeira. Isto sim é uma mudança dessa gestão. E essa eu não vou me fazer derrogado. Fui eu que propus ao presidente apresentar para os clubes para que a FUVESMA começasse a ter uma receita recorrente em substituição ao trabalho que a diretoria faz para conseguir recursos, e deu certo. Né? Melhorando o tamanho da estrutura, propondo um organograma, distribuindo funções, trazendo essas pessoas, que muitos que nos faziam críticas hoje foram convidados a participar como coordenadores e começaram a entender o legado que existe desde 1987, quando da criação. Tem 16 anos do trabalho incansável do seu Horácio, tem mais 17 anos de trabalho incansável do Vitor Hugo da Cas, que talvez seja mais, até porque ele trabalhou um período junto com o pai. Então, essas pessoas, elas merecem o nosso respeito pelo início e pela dificuldade. Ficou 21 anos. Isso, o Pelego ficou 21 anos, tu imagina. Né? Nós temos que respeitar
o Horácio, o Pelego e aqueles que fundaram e trouxeram até aqui, e além de respeitar, ser grato a essas pessoas e entender o que eles construíram, valorizar e continuar sem desperdiçar o que eles construíram. E essa é a ideia, é respeito na continuidade de um trabalho. E a partir de agora, trazer mais pessoas para próximo da diretoria e das atividades para que elas aprendam e efetivamente, quando essa geração que está aí passar o bastão, ter pessoas extremamente qualificadas que continuem fazendo a mesma coisa, né? No sentido de, obviamente, trazer as suas ideias, que hoje já se faz isso, melhorar a competição, continuar atraindo investidores e investimento para proporcionar para a sociedade de Santa Maria esporte, lazer, saúde e especialmente amizade, que só o esporte consegue entregar. Então essa é a ideia aqui do surgimento do campeonato, a ideia com a continuidade pelo trabalho do Pelego e agora com a diretoria do presidente Mauro. Então a gente, ao fazer esse trabalho, né, a gente entende que está valorizando as pessoas que trouxeram até aqui e ainda trazer para perto, valorizando aquelas que vão dar continuidade nisso. Legal, obrigado pela vinda de vocês aí, né? Antes de eu encerrar a minha participação, eu fico muito grato pelo convite, né, e de ser lembrada, né? Enquanto eu puder dar essas entrevistas, eu gostaria de enfatizar aqui um fato que as pessoas, às vezes, descrentes da vida, perguntam o que leva essa competição. Eu já tive algumas perguntas. Então, isso aí que o Everaldo falou, e que tu também teve a mesma ideia, e que eu falei também. Mas eu gostaria de enfatizar aqui o que esse campeonato, pelo menos, ele dá de satisfação ou qualquer outra coisa parecida, é o crescimento de 3 árbitros que são FIFA. Isso eu não nego, eu tenho muito orgulho. E fico admirando eles e eles entrevistados, não sou eu que estou dizendo, eles entrevistados na Rádio Gaúcha, aqueles profissionais que tem lá, como que eles se formaram e que chegaram a esse ponto, né? É o caso do Daronco, do outro rapaz agora... Rafael Klein. Rafael, né? Rafael Klein. Rafael Klein. E a menina Bandeira, né? Não, e tem uma outra também, a gringa, que apita também. Andressa Rashman. Sim, mas eu saliento as 3 FIFA. São os 3, né? Nosso aqui. E cada vez que eles foram promovidos, eles foram entrevistados pela Rádio Gaúcha e perguntaram para eles como que eles cresceram ao ponto de chegar à Federação Gaúcha, a CBF e FIFA. E eles sempre salientaram enfatizaram que foi o campeonato aqui sério de Santa Maria. Eles tiveram, que a gente conversou bastante, e o fato de estar em atividade sempre, né, que todo final de semana tinha atividade, isso aí gerou a qualidade técnica que eles têm. É algo importante, né, dentro do campeonato, né, Tessas, que para quem está em formação, tu não tem laboratório tu não tem Brasil afora. Não. Né? E o campeonato serve, porque realmente, se eles ingressarem em qualquer associação para fazer o trabalho de auxiliar de árbitro, eles vão ter um calendário de ano todo para treinar. Né? E aplicar um aprendizado, e aí que tem a diferença e a importância do campeonato na cidade. A gente tem várias escolas de educação física na cidade, mais atores querendo entrar nesse cenário aí, né? Agora a gente está reformulando a parte da arbitragem também, com as dificuldades que a gente passou, e realmente a teoria é uma coisa, a prática, e árbitro é muito prática, né? Então, por isso que o pai, e hoje dentro desse projeto tem curso, né, de 4 finais de semana com o Anderson Daron, que é a Maíra, remunerado, né, que a gente tem que remunerá-los,
teoria e prática. A gente vai convidar pessoas de fora, a gente pretende realmente dar uma virada na qualificação da arbitragem e, quem sabe, trazer mais interessados que possam galgar o caminho que esses aí já trilharam, né? Começando aí pelo campeonato. Sem dúvida. Horácio, muito obrigado, parabéns. Né, eu agradeço o convite, muito obrigado. Everaldo, mais uma vez, obrigado, né, pela tua parceria aí, está sempre nos auxiliando nesse projeto, nesse trabalho, nessa caminhada. Esperamos aí no próximo passo já ir para a beira do campo também para a gente conversar, ouvir as vozes e mostrar para eles o trabalho que vocês estão realizando também, né? Isso é importante. E aí, cada vez mais a gente tentar fazer esse crescimento, divulgação e o trabalho que vocês realizam, porque a galinha, se botar o ovo e não cantar, tu não sabe que o ovo está ali, né? Exatamente. Então, está na hora, vocês botaram muito ovo, está na hora de cantar um pouquinho para o pessoal ver. O ovo está ali, certo. O fruto do trabalho. Até a próxima, né? Obrigado. Se Deus quiser. E a gente espera que você continue com a gente aí. Obrigado. Obrigado, Tess.